Segredos para reduzir o custo da sua empresa. Vou te falar uma coisa. Esse vídeo você pode parar para escutar, porque eu sou a rainha de reduzir custos. Quem trabalha comigo, quem é do meu time, sabe do que eu tô falando. Porque não tem jeito. Como já dizia Beto Sicupira, lá no livro Sonho Grande, né, que é um dos sócios da Ambev, cortar custos é igual a cortar unha. Tem que ser toda semana. E isso eu super incorporo nas nossas unidades. E é super importante a gente entender e organizar isso dentro de uma empresa. Porque não adianta a gente só focar no faturamento, como a gente diz, aquela torneira jorrando e o ralo tá aberto, caindo tudo, né? Que na verdade são as despesas. Compartilha, curte esse vídeo, se inscreve no canal e vamos lá para as dicas de ouro para você começar. Você aí, ó, você que é gastador, você que não tá nem aí, que só quer saber de fazer tudo dar certo, segura o freio, porque para essa empresa dar certo, você vai precisar de reduzir esses custos aí. Vamos aprender? Durante a nossa trajetória, a gente vai aprendendo algumas coisas e quando a gente já tá atuando, a gente é super legal porque a gente aprende e já consegue executar imediatamente e vai testando. Eu lá no início da minha carreira, né, quando eu tava lá na minha primeira unidade, eu fiz uma MBA em gestão empresarial. E quando eu tive uma das aulas, né, de contabilidade, eu aprendi uma coisa que eu levo para minha vida, para todas as empresas até hoje, que é aprender a fazer uma planilha, que olha, você vai precisar de fazer uma planilha, sinto muito se você é super desorganizada na sua vida pessoal. Olha, eu, Júlia, não sou a maior pessoa organizada na minha vida pessoal. Planilha em casa, cafezinho, almoço, não faço nada disso. Então, se você é igual a mim, na sua empresa você tem que ser diferente. Então, na minha vida pessoal, eu não sou essa organização em pessoa, mas nas empresas é necessário ter uma planilha de custos e despesas. E por que todas as vezes eu falo custo e despesa? Porque lá atrás, né, nessa aula de contabilidade, me deu um insight de uma coisa que eu achei super interessante, que eu super aplico, que é dividir o que é custo e o que é despesa. Como assim, Júlia? Tudo é a mesma coisa. Eu lido dessa forma, tá, gente? Então, assim, eu aprendi lá, incorporei pra mim e dessa forma funciona nas nossas clínicas. Então eu começo a minha planilha dizendo assim, o que é despesa? Despesa para mim é tudo que é um custo fixo para a empresa, que independente de eu ter gente andando na clínica, faturamento, eu tenho que pagar aquilo de qualquer forma. É fixo. Vou dar um exemplo aqui. Lá nas minhas despesas eu mais ou menos sei de cabeça. Aluguel é fixo. Se você tiver cliente ou não tiver cliente, você tem que pagar o aluguel. Então ele entra em despesa. Folha de pagamento dos seus funcionários. Independente de você ter ou não, você paga. Então tudo que é fixo, que é um valor fixo para você, internet, telefone, que não varia de acordo com você ter mais pacientes ou não, ter mais clientes ou não, entra numa planilha de despesas fixas. Tudo que você paga mensalmente para aquilo ali, para essa operação toda acontecer, independente se der muito bom ou der muito ruim. Então eu vou lá e faço essa planilha escrevendo tudo que é despesa fixa e boto lá os nomes. Logo na parte de baixo, escrevo custo. O que são esses custos? Os custos são, por exemplo, água e luz. Para mim entra em custo. Por quê? Se eu tiver mais pacientes, se eu tiver mais movimento nas clínicas, elas vão aumentar. Então, ou seja, quanto mais gente circular, quanto mais atendimentos a gente tiver, isso acaba variando. Por exemplo, eu tenho lá outro quesito que são descartáveis. Papel, lençol, copo, papel toalha, tudo isso entra também no custo. Quanto mais pacientes tem andando na clínica, mais eu gasto. Então eu dei um pouquinho de alguns exemplos que eu acabo fazendo aqui nas clínicas, mas você vai ter que levar isso para sua empresa. Dividir em dois pedaços. O que é despesa? O que eu pago independente se eu tiver cliente ou não? E o que eu aumento o meu custo se de repente eu tiver mais gente? Então eu somo da seguinte forma. Eu vou lá e somo a tabela de despesa, vejo lá quanto deu. Somo a tabela de custo, vejo quanto deu e aí depois eu faço o valor total das despesas, custos daquele mês. E aí eu falo assim, nossa, ou ela baixou muito, legal, ou ela subiu muito. E aí eu vou entender por quê. E aí eu sempre penso assim, as minhas despesas, elas não podem passar de X que eu estipulei. Aquilo ali eu controlo, porque eu posso controlar.
E os custos, eles acabam variando. Então eu entendo que tem coisas que eu não vou conseguir todos os meses ter o mesmo, porque depende se eu tive mais faturamento ou não. E aí eu vejo, esse valor final aumentou porque foi o custo que aumentou ou foi a despesa fixa que aumentou? Se foi a despesa fixa, eu tenho que rever e tenho que entender. Será que tudo que eu estou colocando lá na despesa fixa é realmente necessário? Porque não é legal a gente ter uma despesa fixa muito alta. E a gente precisa de rever esses processos e entender quanto menor essa despesa fixa, melhor para a empresa. E aí os custos entram. Legal, porque se eu estou faturando bem, tá tudo bem a gente gastar um pouco mais, porque para a gente receber aquelas pessoas ali dentro, a gente acaba tendo um pouco mais de custo mesmo. E aí eu ainda faço uma outra análise. Depois que eu fecho isso e vejo o quanto que a gente gastou, eu vou lá em quanto que a gente recebeu. Então, se de repente aquele mês foi um bom mês para a empresa, então condiz eu ter aumentado o meu custo. Então eu falo assim, opa, tudo bem, viu? Poxa, esse mês foi ótimo pra gente. Então tá tudo bem a gente ter realmente aumentado esse custo porque eu vi que a gente teve um maior faturamento. Mas o problema tá quando esse custo também aumenta e você não teve uma receita maior de dinheiro de entrada. E aí você sabe o caminho aonde buscar. E aí você vai lá no custo entender como que eu gastei tanto papel se nem passou tanto paciente na clínica? Como que eu gastei tanta água se nem tive tanto movimento? E aí você começa a analisar cada item. Então, se foi água que foi demais, porque nem teve tanto movimento assim, você vai procurar saber com as pessoas que trabalham com você, você vai procurar até as pessoas que fazem a limpeza da empresa, ou se tem mais alguém que usa água. Fulano, aconteceu alguma coisa? Porque, ó, nossa água descontrolou esse mês. Não teve motivo aparente para isso. Procure entender. Então, o custo e a despesa, a gente leva assim, ó, juntinho da gente. Eu acompanho. Então, mesmo eu tendo, né, pessoas responsáveis pelo financeiro, quando a gente faz o relatório final do mês, esse relatório sempre passa por mim. E eu sempre bato o olho nessa análise. As despesas, eu já sei mais ou menos quanto elas são e caso eu tenha alguma dificuldade, eu pego sempre o relatório do mês anterior e faço uma comparação. Inclusive, na minha planilha do Excel, eu já faço um comparativo, já fica ali o do mês anterior junto com o do mês desse mês agora. E aí eu já, imediatamente eu olho, falo assim, nossa, mas por que subiu tanto? E aí eu vou buscar entender se isso condiz ou não. Porque a gente também não pode ser aquele gestor a ferro e fogo falando assim, um absurdo, gasta muito, por quê? Sabe o quê? Não pode, não pode. Não, não é isso. Você tem que entender, houve um motivo para realmente a gente gastar muito. Se houve, tudo bem. Então a gente vai ter que entender que esse custo vai passar a ser da empresa quando ela faturar muito. E aí a gente tem que tentar diminuir alguma outra coisa se aquilo não está cabendo. Mas às vezes tem algumas coisas que vão subindo e que a gente vai largando e perdendo o controle. Custo e despesa, a gente não perde o controle. A gente cuida dele como a gente cuida do faturamento. Não se perca nisso, porque muitas empresas às vezes estão indo super bem no faturamento, mas acabam não sobrando no final muito, né? O que a gente chama de lucro. Muitas pessoas têm muito orgulho de falar faturo 10x, mas o quanto que sobra? Isso que é o mais importante. Isso que é uma gestão eficiente. É você entender que você fatura 10x, mas se você gasta 9x, é isso que você quer? Isso equivale pelo todo o seu trabalho? Ficar só com 1x desse faturamento? Aí sempre fica a reflexão e o entendimento do quanto é que sobra e se isso é satisfatório para o seu negócio. Ó, controla esse custo, hein?